numa sequência lógica da festa que celebramos no dia anterior da exaltação da Santa Cruz, ou seja, no dia 14 de setembro. Neste dia 15, veneramos a Sempre Virgem Santíssima sob o título honorífico de Nossa Senhora das Dores, festa em honra daquela que, estando unida de tal modo à paixão do Senhor, tornou-se a corredentora da humanidade. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Na ocasião da festa deste dia 15 de setembro, Deus nos concede a oportunidade de meditar as 7 dores do coração imaculado da bem-aventurada Virgem Maria, aquele mesmo coração que, de forma magnífica, uniu-se ao coração sacratíssimo de seu divino Filho no sacrifício do Calvário, a morte cruenta de Jesus, que verteu sangue e água em resgate de muitos, conforme está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34. Nossa Senhora das Dores é um dos incontáveis títulos com os quais honramos a mesma pessoa, aquela mesma mulher que, dentre todos os seres da criação, é a flor mais bela, a única, na verdade, que a humanidade gerou. Maria é criatura, não uma deusa, não um projeto de divindade, não é uma diva ou uma musa, apesar de ser a fonte de inspiração de toda a santidade. É uma mulher, mas não uma mulher qualquer. É uma mulher comum do antigo povo judeu que, de tão comum, de tão perfeitamente humana, mereceu de Deus o que nenhuma outra mereceu. Como os próprios evangelistas fizeram questão de demonstrar as graças com as quais Deus ornou sua vida, tanto antes de conceber o Salvador, mas sobretudo depois de o Verbo ter se feito carne em seu ventre, a fizeram digna de um louvor que atravessa todas as gerações, que a proclamam bem-aventurada para sempre, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 48. Entretanto, o fato de ter encontrado graça diante de Deus a tal ponto de o anjo do Senhor tê-la chamado de cheia desta dádiva divina, como está em Lucas capítulo 1, versículo 28 a 30, não a privou de passar pelo caminho da cruz. Óbvio, pois se os sofrimentos desta vida se medissem pelo grau de santidade dos seres, Deus Pai jamais teria permitido que seu Filho, Jesus homem, padecesse o sacrifício cruento do Gólgota, haja vista que, tendo vivido em tudo a condição humana, não conheceu o pecado, conforme está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Semelhantemente, Maria, pois, estando cheia de graça, não havia espaço para o pecado em seu coração. Porém, Deus Pai uniu os corações da mãe e do filho, de tal modo, tanto durante suas vidas, no transcorrer pacato dos dias em Nazaré, quanto no ato redentor por excelência, e alguns advogam. Maria é corredentora da humanidade. Esta, por enquanto, não é uma verdade de fé da Igreja, um dogma no qual somos obrigados a crer, ainda que se trate de uma tese que tem sido defendida e propagada há séculos por bispos, teólogos, devotos e mesmo por diversos santos. Cremos, qualquer um que leia atentamente as Sagradas Escrituras poderá entender o motivo do argumento. Haja vista que o velho Simeão, tomando Jesus em seus braços, profetizou não apenas sobre a missão redentora do Santíssimo Menino, mas também sobre aquela, entre aspas, espada de dor, que transpassaria o coração, a alma de Maria, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Afinal, qual o sentido de um profeta cheio do Espírito Santo, logo depois de profetizar sobre a missão de Jesus, vaticinar também as dores de sua mãe? Trata-se de mera revelação do evidente, do óbvio, daquilo que naturalmente experimentaria qualquer outra mulher ao ver o próprio filho injustamente condenado e cruelmente assassinado?
que valor teria esta profecia se se tratasse tão simplesmente do óbvio? Nós não cremos, portanto, que tenha sido sem sentido que o evangelista tenha feito questão de registrar: uma espada de dor atravessará a tua alma. Indubitavelmente, a vida toda de Maria, ela a viveu na perspectiva destas palavras, no silêncio de seu coração, aguardando reflexiva o momento derradeiro da paixão de Jesus, morrendo, se doando um pouco a cada dia por seu filho. Neste sentido, assim como a vida de Cristo foi toda ela eucarística, não obstante o ato redentor do Calvário ter se configurado como seu ápice, também a vida de Maria, ao contemplar o espetáculo de Jesus pendente na cruz. Por conseguinte, se Maria sofreu ao receber a profecia de Simeão, conforme está em Lucas, capítulo 2, versículo 34 e 35, essa é a sua primeira dor. Se sofreu ao ter que fugir de sua pátria, como se fosse uma criminosa, e ter que se refugiar no Egito, onde a fúria de Herodes não podia alcançar a vida de seu recém-nascido, conforme está em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 21, sua segunda dor. Se sofreu ainda com o aparente sumiço de Jesus adolescente numa Páscoa em Jerusalém, conforme está em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 51, sua terceira dor. Muito mais sofreu quando o encontrou no caminho para o alto do Calvário, enquanto ele carregava sobre os ombros não somente uma cruz, mas os pecados do mundo inteiro, conforme está em Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 31, sua quarta dor. E sofreu tanto quanto ao acompanhar sua agonia e morte dolorosa, conforme está em João capítulo 19, versículos 25 e 27, sua quinta dor. Recebeu nos braços o corpo dele já sem vida, conforme está em Mateus capítulos 27, versículos 55 a 61, a sua sexta dor. E viu-o ser sepultado, sua sétima dor. Sendo ele ainda tão jovem em idade, tão cheio de vida, ele, a própria vida, conforme está em João capítulo 14, versículo 6, absolutamente inocente dos crimes dos quais havia sido acusado pelos judeus, seus próprios irmãos, conforme está em Lucas capítulo 23, versículos 55 e 56. Em outras palavras, se porventura aquela espada de dor em algum momento da vida de Maria lhe pareceu insuportável, foi nos passos da paixão do Senhor Jesus. Verdadeiramente, ó Santa Mãe, diz São Bernardo, uma espada traspassou tua alma, aliás, somente transpassando-a, penetraria na carne do Filho. De fato, visto que teu Jesus, de todos certamente, mas especialmente teu, a lança cruel, abrindo-lhe o lado sem poupar um morto, não atingiu a alma dele, mas ela traspassou a tua alma. A alma dele já ali não estava, a tua, porém, não podia ser arrancada dali. Por isto, a violência da dor penetrou em tua alma e nós te proclamamos com justiça mais do que Marte, porque a compaixão ultrapassou a dor da paixão corporal. Não se contentando em apenas dizer que Maria acompanhava os sofrimentos de seu filho no Calvário, o evangelista destaca, dentre os demais espectadores, ela permaneceu de pé junto à cruz, conforme está no Evangelho de São João, naquele mesmo momento em que muitos dos seus o haviam abandonado, como está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, quando tudo pareceu perdido, inclusive a própria esperança. Permanecer de pé significa não se render às forças malignas, não dar o braço a torcer, como costumamos dizer. Significa não admitir que Satanás tenha vencido, mesmo quando aparentemente
Jesus tenha sido derrotado. O fato de João ter feito questão de esclarecer que Maria permaneceu de pé nos recorda que foi justamente ela quem disse ao servente nas bodas de Canaã da Galileia: fazei tudo o que ele vos disser, conforme está em João capítulo 2, versículo 5. Imediatamente depois de seu filho ter lhe questionado e esclarecido: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou, conforme está em João capítulo 2, versículo 4. Quer dizer, Maria é o modelo de serva fiel que permanece de pé não apenas diante do sofrimento, mas que também está atenta às necessidades dos que lhe cercam, que intercede por elas, que, enquanto contempla seu filho crescer e revelar-se o Messias esperado, conforme está no Evangelho de São Mateus, guarda tudo em seu coração, mesmo aquilo para o qual ainda não tinha capacidade de compreender, como está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Maria é aquela que acompanha seu filho por diversos lugares, permanecendo sempre próxima e extremamente próxima no ato redentor. Só pode chamar-se fidelidade, uma coerência que dura ao longo de toda a vida. O sim de Maria na Anunciação encontra a sua plenitude no sim silencioso que repete ao pé da cruz. Bem disse o Papa São João Paulo II por ocasião de sua viagem apostólica ao México entre 25 de janeiro e 1º de fevereiro de 1979. Maria, dizemos mais, não estava de pé junto à cruz como mera observadora. Não estava ali apenas olhando estupefata tudo o que faziam com seu filho. Ela viveu, experimentou misticamente todo o padecimento de Jesus, vivenciou o Calvário, o desgosto de cada insulto dirigido a ele, saboreou o fel da humilhação, o azedume da amargura, a dor de cada açoite, o tormento de cada espinho, a aflição do abandono, a provação de um martírio excepcional que feriu sua alma de um modo que apenas uma profecia inspirada pelo Espírito de Deus poderia mensurar. Sim, é verdade, outros estavam com ela aos pés da cruz. Madalena, sua irmã, João, a mulher de Cleofas, todos sofriam, todos choravam a morte ignominiosa de Jesus, condenado como o pior dos criminosos, crucificado no meio de 2 ladrões, como se fosse um líder de todos os corruptos do mundo, como se não merecesse o dom da humanidade de ser um homem em meio aos outros. Sim, é óbvio, todas as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, dentre as quais Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, e a mãe de Tiago e de José, irmãos de Jesus, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, em Marcos, capítulo 15, em Lucas, capítulo 23, choravam com Maria o espetáculo do Calvário. Ninguém, no entanto, sofreu como ela, que creu no poder de seu filho antes que qualquer um sequer pudesse desconfiar de sua origem divina, como ela o trouxe por 9 meses no claustro de seu ventre, que o viu nascer e o tomou em seu regaço e o amamentou, que viveu com ele por 30 anos em Nazaré, calada, mas ciente de quem ele era. A dor de Maria é incomensurável, é indizível, inexprimível. Sua paixão é um mistério surpreendente e silencioso que sintetiza todo o mistério da Igreja. Trata-se, lamentavelmente, de um mistério vilipendiado por muitos, que esperam nascer para o céu, desprezando a mãe, aquela pronunciada mulher que esmagaria a cabeça da antiga serpente, que é Satanás. É um mistério desprezado e pouco meditado, incompreendido inclusive por nós que aceitamos sua maternidade, pois, como ensina São Boaventura em seus sermões,
não há dor semelhante à dela, excetuada a do filho, que é semelhante à dor da mãe, porque ela era toda tomada por uma muito admirável e incrível compaixão, a ponto de nossas palavras serem incapazes de exprimir, pois sobre sua própria pessoa já passavam as dores e os opróbrios do filho. Ela provava em si aquilo que experimentava Jesus. Juntamente com ele, era traspassada pela espada. Pensando bem, portanto, muita razão tem aqueles que veem Maria Santíssima como corredentora da humanidade. Ainda mais porque sua maternidade espiritual para com a comunidade da nova família de Deus está intimamente ligada ao sacrifício da cruz, tendo em vista que, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa, conforme está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. As palavras seguintes do evangelista são: sabendo Jesus que tudo estava consumado, e etc., como está no Evangelho de São João, quer dizer, antes de render seu espírito ao Pai, que Jesus, porque assim devia ser, que Maria se tornasse mãe dolorosa de todos os seus seguidores, de seus imitadores, que, assim como ele e como ela, deviam também passar pelo calvário da dor, da perseguição, da incompreensão das forças do mundo e da morte, como está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquela espada de dor profetizada por Simeão, contudo, não se condensa apenas nas dificuldades peculiares da vida da Virgem Maria, mas contempla também o itinerário de fé que ela própria teve de fazer para tornar-se o modelo mais excelente do discipulado. Ela teve de ouvir, guardar no coração e compreender que os laços de sangue eram muitíssimo menos importantes que os laços da fé, que o fato de ter amamentado Jesus com os próprios seios não o fazia tão especial quanto o fato de ter ouvido a palavra de Deus e a observado, conforme está nos evangelhos de Lucas capítulo 11, em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 8. Talvez ela tenha alcançado profundamente esta compreensão apenas no momento da crucificação do Filho, quando ele a fez mãe de todos os seus discípulos, fazendo-a gerar, em dores mais agudas do que a do parto, seus filhos espirituais. É na dor que Maria dá a luz a cada um de nós, quando ela, querendo receber em seus braços seu filho ferido, recebe o discípulo amado. Oh, que troca terrível, continua São Bernardo. João, mãe, te é entregue em vez de Jesus, o servo em lugar do Senhor, o discípulo pelo Mestre, o filho de Zebedeu pelo Filho de Deus, o puro homem em vez do Deus verdadeiro. O itinerário de fé percorrido por Maria é o mesmo que cada um de nós tem de trilhar, sabendo que, pela graça de Cristo, não estamos sós, pois podemos contar sempre com a presença da Mãe das Dores, que continua de pé quando caímos, quando cedemos ao pecado e quando aparentemente encontramos-nos derrotados pelo diabo e pelo mundo. Maria vive hoje na alegria e na glória da ressurreição, disse o Papa Bento XVI no discurso de sua viagem apostólica à França, no dia 15 de setembro de 2008. As lágrimas derramadas ao pé da cruz transformaram-se num sorriso que nada mais apagará, embora permaneça intacta a sua compaixão materna por nós. Atesta-o a intervenção da Virgem Maria em nosso socorro ao longo da história e não cessa de suscitar por ela, no povo de Deus, uma confidência inabalável. A oração Lembrai-vos de São Bernardo
exprime muito bem este sentimento. Maria ama cada um de seus filhos, concentrando a sua atenção de modo particular naqueles que, como o filho dela na hora da paixão, se acham mergulhados no sofrimento. Ama-os simplesmente porque são seus filhos, por vontade de Cristo na cruz. Humildemente digo àqueles que sofrem, a quantos lutam e se sentem tentados a virar as costas para a vida: voltai-vos para Maria. No sorriso da Virgem encontra-se misteriosamente escondida a força para continuar o combate contra a doença e a favor da vida. Junto dela encontra-se igualmente a graça para aceitar, sem medo nem mágoa, a despedida deste mundo na hora querida por Deus. É por isso que, no dia desta festa, que é celebrada pela Igreja Universal, pelo menos desde o ano de 1239, nos elevamos a Maria em nossas orações, confiantes de que ela, muito melhor do que nós, saberá dizer a Jesus qual o vinho que falta em nossas vidas. Por isso, oremos. Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina, para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.